O desafio que nós temos é passar por esses 8 encontros que nós teremos. E eu dividi o tema dessa forma. Eu espero fazer uma abordagem não linha a linha ou na sequência do texto para fazer com que a gente faça algumas reflexões a respeito. Eu espero bastante que vocês tenham chance de entender a estrutura do sermão do Senhor Jesus e a gente conseguir fazer várias interações. O desafio principal está aqui. É esperado de todos nós que sejamos aptos a ensinar aos demais. Então, isso que eu estou fazendo aqui poderia talvez ser um treino para você. Para você ver uma metodologia ou ver uma forma de ensinar. Como discípulos de Jesus, nós temos a obrigação de ensinar. Para ensinar, a gente precisa aprender. Então, juntos, a gente tem a chance de aprender, tirar dúvidas, esclarecer, compartilhar métodos para que a gente possa passar o ensino à frente. E eu queria começar com um versículo do Senhor Jesus. Olha só o mandamento que ele nos deu. Então ele diz: ide por todo, ide, portanto, fazei discípulos. Então é uma ordem. Então, se você está aqui, a ideia é que você caminhe. Então você vai em uma direção, você tem que ter uma ação. E a ação é de fazer discípulo. Então você precisa fazer com que mais pessoas, através de você, reconheça e aceite o Senhor Jesus como Salvador. Quem são essas pessoas? São pessoas de todo o mundo. Então, vamos fazer aqui. Nossa, é um globo terrestre, parece bom. Aqui os continentes. E você precisa, então, ter pessoas de todo o mundo, por onde você passar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, note, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Você sabe o que o Senhor Jesus ordenou para você? Você sabe o que ele tem ordenado para você conseguir ensinar as pessoas? Ora, aonde você encontra hoje essa fonte de informação? Nas Escrituras. Eu vou fazer um belo de um livro aqui. Olha só que desenho fantástico. Das Escrituras. Eis que estou convosco. E o Senhor Jesus, então, ele está conosco até a consumação dos dias. Se você tiver esse desenho em mente, e o desenho é feito à mão assim de propósito, para provocar sua atenção, talvez você esteja até rindo a respeito, mas a ideia é, você tem que multiplicar o número de pessoas de todo o mundo, sem nenhuma discriminação. Nós vamos estudar isso, nós vamos ver isso como funciona. Usando como material as escrituras já reveladas, que você teve a chance de conhecer, tendo o Senhor Jesus a todo momento com você. E esse é o nosso desafio desses dias. Eu espero, no final desses 8 encontros, a gente sair daqui treinados nessa matéria. Agora, eu preciso da ajuda de vocês. Quando a gente olha uma figura como essa, que dá o tema das aulas ou dos encontros que nós vamos ter aqui, me ajuda. Eu preciso que vocês conversem comigo. O que a gente identifica numa foto como essa? Conta para mim, vocês estão enxergando a imagem? O que a gente está vendo? É um ferreiro forjando alguma coisa. Muito bom. Sabe por que eu estou falando muito bom? Porque eu vou guardar o nome, mas uma pessoa olhou essa imagem e não sabia nem o que era isso. Né? Aí eu falei assim, bigorna, o quê? Né? Talvez a geração mais jovem não saiba o que é uma bigorna, né? Não sabe o que é um ferreiro, não se sabe o que é o verbo forjar. Muito bem. Eu consigo identificar aqui, então, para quem não lembra, que esse aqui é a bigorna. Então, a bigorna é feita de um material muito forte.
em que ela suporta pancadas, falando português claro. Ela suporta, ela aguenta um peso e uma pancada. Tem um outro item aqui muito legal, que é o martelo. Qual é a função do martelo? A função do martelo é moldar alguma coisa sobre a bigorna. Então, veja, o martelo tem uma ação ativa e a bigorna aqui tem uma ação passiva. Ela não está fazendo muita coisa, ela só está segurando o peso, ela está dando suporte. E tem algo que está sendo moldado aqui. Nós vamos identificar isso durante o tempo que nós vamos estar juntos. Algo está sendo moldado aqui, é verdade, a gente não sabe o que o ferreiro aqui, no caso, está construindo, mas tem um personagem aqui muito mais importante nessa imagem. Quem seria? Alguém arrisca? O próprio ferreiro? O próprio ferreiro. Porque o martelo, a bigorna, ou mesmo esse metal que está sendo moldado, de nada adiantaria, nada aconteceria com ele se não tivesse a ação do ferreiro. Excelente. Quem é o ferreiro? No tema que nós estamos tratando aqui. Posso imaginar que Deus é o ferreiro, e nós somos instrumentos de Deus para moldar algo. Puxa, quando eu vi essa imagem, quando eu aprendi essa imagem, foi fantástico para mim, tempos atrás. Porque nós achamos que somos o ferreiro, nós achamos que fazemos algo, nós achamos que modelamos, não. Muitas vezes você pode ser um martelo, muitas vezes você pode ser a bigorna, e por que não dizer que muitas vezes você pode ser algo que está sendo moldado por alguém ou por alguma situação. Mas você não é o ferreiro é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus, que nos usa como instrumentos para moldar alguma coisa. Legal até aí? Dúvida, trauma, mágoa, trauma de infância, alguma coisa que você queira comentar? Ok. Vamos situar um pouquinho onde estava o Senhor Jesus e onde estavam os discípulos ou as pessoas que assistiram esse sermão, em que circunstância ele se encontrava. É muito importante a gente passar o dia de hoje dando esse contexto para vocês, para que a gente entenda como é que o Senhor Jesus conversou a respeito dessa ética, dessa forma da gente atuar, e para quem ele estava falando, e mais. É um exercício muito legal quando a gente lê as escrituras, a gente sentar na cadeira, ou calçar os chinelos de quem estava ouvindo essa mensagem. Eles não tinham a mesma mentalidade que a gente, eles não eram nossos compatriotas, eles não estavam na mesma época, eles tinham uma forma de pensar, e o Senhor Jesus se dirigia a eles. Então a ideia aqui é dar um pano de fundo para vocês, para que a hora que a gente entrar nas discussões de éticas, posturas, a gente consiga entender o que o Senhor Jesus estava falando, para quem ele estava falando e o que nós, então, conseguimos fazer de aplicação para os nossos dias. Ok? Então, dando um cenário do que estava acontecendo com os judeus naquela época, o Império Romano já tinha dominado toda essa área. Veja, nos dias do Senhor Jesus, Israel estava sob o domínio dos romanos. Eles estavam sendo dominados, eles não eram um povo livre. Novamente, na história do povo, eles já tinham passado por vários tempos de escravidão. Novamente, eles estavam, então, sob o domínio de alguém. E isso já se passava por 60 anos. Então, muito antes do Senhor Jesus chegar à Terra, nascer, nós não vamos discutir exatamente a data com que o Senhor Jesus nasceu, mas antes do Senhor Jesus nascer, o povo de Israel novamente estava debaixo de um domínio de outro povo. E os romanos, é muito legal estudar a história, os romanos tinham como característica cobrar impostos em altas taxas do povo. Eles não tinham uma forma de domínio diferente de outros reinos, de outros impérios. Eles queriam dinheiro. Se você pagasse, você tinha a chance muito grande de estar muito bem com eles. Aonde isso acontecia?
Aonde o Senhor Jesus nasceu? Em que contexto o Senhor Jesus estava? Então, o Senhor Jesus nasceu debaixo do Império Romano, que abrangia o entorno do Mediterrâneo. Vamos olhar o que se entendia de mundo. Então, quando o Senhor Jesus falava o mundo, quando aquelas pessoas entendiam o mundo, qual era a realidade dessas pessoas? Então, o Senhor Jesus nasceu nesse cantinho aqui, olha. Enxergando aqui? O Senhor Jesus nasceu aqui. Especificamente aqui. Era um pedacinho de terra dentro do Império Romano, algo muito pequeno. Você precisa ter isso em mente quando você estuda as Escrituras, e você ouve o mundo, todas as nações, todos os povos. De quem é que aquela população que estava ouvindo o Senhor Jesus falar, o que eles entendiam como mundo? Era um mundo globalizado como hoje? Não, era algo bem menor. Note, você tem parte da Europa, você tem aqui Espanha, Galácia, olha a Grã-Bretanha, o Império Romano não tinha chegado na Grã-Bretanha ainda, a Itália estava dentro, Macedônia, Grécia, olha só, os gregos tinham sido conquistados, uma parte da África, e aqui no Oriente Médio, este pedacinho do Oriente Médio, onde justamente estava o povo judeu. É muito importante você localizar geograficamente e ter isso em mente. Quando a gente estuda Paulo, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo, esse era o império, né? Paulo como romano, e ele tinha a chance de viajar por esse império, ele tinha passe livre. Lembra que ele tentou ir para a Espanha certa vez e não conseguiu? Olha como era distante para a época, olha o tempo que ele iria gastar para percorrer tudo isso. Mas aqui em Jerusalém, é algo muito pequeno dentro do Império Romano como um todo. Legal? Dúvidas até aí? Comentário? Um outro ponto importante para a gente ter em mente é que a maioria das pessoas, eu quase diria 100%, tirando alguém que vivesse em palácio, alguma coisa assim, ou o próprio Mateus, que era cobrador de impostos, eles viviam basicamente de serviços simples para nós hoje, mas naquela época de grande importância. Eles viviam pouco da pecuária, tinha alguma pecuária sim, mas eles tinham muito agricultura, pesca e ofícios manuais. Quem me ajuda com um exemplo de pesca que o Senhor Jesus usou para pesca? Quem me ajuda? Tá bom. Eu mesmo falo. Lembra, o Senhor Jesus usou exemplo de pescadores de homens. Então, ele usava exemplo que aquelas pessoas entendiam. Eu, por exemplo, não gosto de pescar. Né? Eu não gosto, eu tenho dificuldade com pesca, tenho minhas restrições, eu tenho dificuldade com pesca. Sei de colegas que gostam muito de pescar. Então, quando se dá um exemplo de pesca, ele entende claramente. Né? Você já deve ter ouvido assim, poxa vida, aquele cara mordeu a chumbada. Não é? Alguém que rapidamente cresce na discussão, fica empolgado, etc. Eles imaginam que é um peixe que, além de pegar o anzol, pegou até a chumbada. São exemplos que o ambiente de pesca a pessoa entende. No ambiente agrícola, o Senhor Jesus dá vários exemplos de plantas nos seus ensinos, porque aquelas pessoas conseguiam fazer uma analogia e entender o que o Senhor Jesus falava a respeito. E ainda ofícios manuais. Vamos lá, essa é fácil. Qual era a profissão do Senhor Jesus? Carpinteiro. Quem é isso? Como? Carpinteiro. Perfeito. O Senhor Jesus, então, aprendeu com o Pai. Você não tinha muita chance de escolher no que você ia trabalhar naquela época, e ele se tornou carpinteiro. Eu não penso que o pai disse a ele assim, o José chegou para o Senhor Jesus e falou, não, filho, veja aí as universidades que você quer frequentar hoje, o que você quer ser quando crescer? As pessoas não tinham essa chance. Então, basicamente, você era conduzido para o mesmo ofício do que a família ou o pai tinha. Por que eu estou citando isso? É importante porque a hora que nós vamos conversar, como o Senhor Jesus colocava as verdades, ele dava exemplo que as pessoas entendiam. Então, já deixo o primeiro desafio para você. Quando você for compartilhar do Evangelho, quando você for dizer a razão da sua fé,
você tem que dar exemplos e contextualizar as pessoas a algo que elas entendam. Se eu, por exemplo, a gente usar um exemplo, não, veja como Paulo fazia tendas, era outro ofício manual. Tomara que eu esteja errado, mas talvez nenhum de nós aqui saibamos fazer tendas. Não temos essa habilidade. E se a gente for dar exemplo de como fazer tendas, nós vamos achar, nossa, que legal, mas não toca em você. Então é muito importante você entender os princípios do ensinamento, mas conseguir traduzir para as pessoas que você vai compartilhar o evangelho, explicar as boas novas como discípulo de Jesus, obedecer a ordenança dele de uma maneira em que as pessoas entendam. Vamos juntos? É aqui? Vamos lá. O sermão especificamente, o sermão, o discurso, ou num dia de hoje, é normal, eu já ouvi alguém falar assim, palestra que o Senhor Jesus teria feito. Eu prefiro o sermão, do jeito que está estruturado, foi fantástico, o jeito que os evangelistas registraram. Onde eles estão situados? Onde esse código de ética, onde essa forma de viver está situado nas Escrituras? Ele tem uma discussãozinha aqui, eu não vou entrar nesse tempo com vocês, mas alguns afirmam que eles estão em Mateus e Lucas. Em Mateus, veja o tamanho como é que eu vou dizer, desse registro que Mateus fez. Ele usou 107 versículos para registrar o sermão do Senhor Jesus. Por que é importante você entender isso? De novo, pelo público. Olha como a coisa não é ao acaso, né? Levi, ou Mateus, ele era judeu. Então o público dele, quando ele escreveu, ele era para os judeus? Sim, ele escreveu para o público judeu. E Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Se você estudar um pouquinho isso aqui, você vai ver que depois dos cachorros, talvez eles eram a pior escória que tinha em termos de criação. Os judeus detestavam esses caras. Por quê? Eles compravam o direito de Roma para explorar os impostos em cima do seu próprio povo. Consegue imaginar isso? Alguém roubou meu conteúdo? Deixa eu voltar aqui. Cuidado, por favor. É alguém com a conexão de nome Vânia ou algo como Unicamp, por favor. Então, voltando. O Mateus, ele era uma escória da sociedade. O Senhor Jesus foi buscar justamente essa pessoa para se tornar um discípulo. E foi ele que registrou a maior parte do sermão, chamado Sermão do Monte, ou esse ensino de Jesus. Quem era o público-alvo? Então, quando a gente está lendo as Escrituras, nós estamos estudando o Sermão do Monte, quem é o público-alvo? Eram os judeus. Então, eles não eram os brasileiros da cidade de Campinas, o público-alvo. Não era. Quando Mateus registrou, ele tinha como foco os judeus da época. Ele escreveu o Evangelho de Mateus pensando no povo judeu. Você tem que entender isso para conseguir entender as explicações, como eram feitas as analogias, para fazer sentido para você. Por isso, dentro do Evangelho de Mateus, há muitas citações do Antigo Testamento. Então, a hora que Mateus registra o Sermão do Monte, parece que ele está lembrando da Torá, dos 5 livros da lei, e ele faz, se você olhar com profundidade, você consegue perceber sinais da Torá. Então, o que ele tinha como Bíblia, o que ele conhecia como Bíblia? O que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, essas são as Escrituras. Talvez Mateus nunca tenha imaginado do que o Evangelho que ele ia escrever ia se tornar Escritura. Na verdade, então ele estava fazendo um registro para o povo judeu. Aqui é o lugar em que há uma discussão, aqui há uma conversa, e eu vou poupar os nossos ouvidos dessa discussão. Mas se você for para o Evangelho de Mateus,
você vai encontrar 30 versículos aqui no capítulo 7, que alguns dizem que ainda é um condensado dos ensinamentos do Senhor Jesus, quando ele fez esse ensino que a gente batizou como Sermão do Monte. Quem era Lucas, né? Veja que o escritor é diferente. Então, Lucas não era um judeu, Lucas era um gentio, tinha como profissão médico, olha que interessante. Enquanto Mateus era um publicano, cobrador de impostos, mexia com finanças, mexia com números, Lucas era médico. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas, quando você lê Atos, por exemplo, você vai começar a ver de que ele dá exemplos, ele tem uma lente, um foco de um médico falando. E falando para quem? Para gentio. Então, fazia sentido ele colocar explicações, contextos, etc., do povo judeu? Não. O gentio não ia entender como nós, se a gente começar a colocar exemplos do que acontece hoje dentro da Tchecoslováquia, não existe mais, dentro do Oriente Médio, a gente vai ter dificuldade de entender. Então, Lucas colocava isso de uma forma com que as pessoas que não eram judias conseguissem entender a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Esse era o público-alvo. Aonde isso acontecia? Veja, essa aqui é um esboço, uma foto, uma maquete do que a gente pode entender o que era Jerusalém naquela época. Então, quando a gente pensa assim, a gente olha as escrituras e vê o Senhor Jesus cruzou a cidade, foi para tal lugar e desceu e subiu, às vezes a gente pensa que é muito longe. Mas eu não queria quebrar essa expectativa de vocês, mas a cidade era muito pequena. Era possível cruzar a cidade, talvez, no mesmo dia, mais de uma vez. Né? Aqui a gente tem o templo, por exemplo. Olha o templo aqui, onde ele se localizava. Olha como era próximo de outras localidades. Então, era possível que o Senhor Jesus caminhasse, os discípulos caminhassem, as pessoas caminhassem dentro de Jerusalém, dentro da cidade, de uma maneira bem fácil. Então, onde estava o Senhor Jesus no início do seu ministério? Ele estava dentro de um povo judeu. Ele nasceu como judeu, no povo judeu. E esse povo esperava um líder militar. Eles estavam debaixo, novamente, do domínio de um império. O que é normal você esperar? Libertação. Se nós estamos agora debaixo de uma restrição só de sair de casa, de alguma coisa, e nós estamos incomodados com isso de alguma forma, mais ou menos, imagina você viver dentro de império, de alguém escravizando você, de alguém cobrando os impostos, você não ter liberdade como nação. Então, eles esperavam que aparecesse um líder militar e político. Então, veja, para quem está ouvindo a mensagem do Senhor Jesus, essa era a expectativa. Chegou! Finalmente chegou o nosso líder, alguém que vai nos livrar das mãos dos romanos. Essa era a expectativa do povo, talvez natural. Mas a mensagem que o Senhor Jesus trazia era completamente oposta. Olha que interessante, era uma contracultura, era acultural, era de outra cultura, completamente oposta à realidade social dos judeus da época. Então, a hora que a gente for conversar a respeito de como o Senhor Jesus colocava esses exemplos para o povo e como é que nós vamos utilizar isso nos dias de hoje, a gente precisa lembrar dessa contextualização. Como era a vida dia a dia, a vida diária, o cotidiano dos judeus daquela época? O que eles esperavam? E aí o Senhor Jesus vem colocar uma mensagem oposta. Então, o Senhor Jesus não se mostra um líder militar. O Senhor Jesus não se mostra um líder político. Ele nunca quis o trono, ele nunca, em termos de terra, ele nunca quis ser o imperador. Não é? O Senhor Jesus, então, pregava... Qual era a mensagem do Senhor Jesus? Ele pregava a chegada do reino dos céus, o evangelho do reino. Será que o povo judeu já tinha ouvido algo parecido com isso? Alguém me ajuda? João Batista precedeu o Senhor Jesus e ele dizia, virá. E o Senhor Jesus, em seguida, veio
Então, esse discurso do reino dos céus, o reino de Deus na terra, foi iniciado mais próximo dessa época, para essa mesma geração, por João Batista. Lembra que teve aí um hiato, um intervalo de mais ou menos 400 anos, entre o final das Escrituras, que eles tinham, aí a gente chama de Antigo Testamento, com os primeiros relatos, com os primeiros registros dos evangelhos. Tem mais ou menos 400 anos. João Batista aparece trazendo essa mensagem. Lembra? Arrependa-se, porque o reino está chegando. E o Senhor Jesus vem cumprir o que João Batista disse e dar sequência ao ministério de João Batista. E o Senhor Jesus, assim como João Batista, questionava valores e costumes do povo. E isso, valores mais costumes, são o quê? Práticas. As práticas do povo eram questionadas a todo tempo. Então imagina, eu estou lá debaixo do Império Romano, esperando um líder, alguém vai me livrar, Deus vai mandar um Salvador, Deus vai fazer. Aparece uma pessoa lá de nome, então, João Batista, dizendo, oh, vai vir. Aí aparece alguém dizendo, eu sou. Mas peraí, ele não é um líder militar, ele não veio de uma família de ascensão política? Como assim? Quem é? Outra coisa para você considerar, o Senhor Jesus não era o único que estava pregando isso na época dele. Se você for olhar os registros históricos, haviam outras pessoas que pregavam, que eram o próprio Messias, e existiam outras pessoas que se diziam libertador do povo. Então, a mensagem de libertação era muito mais aderente. Não, o Senhor Jesus chega com uma mensagem oposta. Então, a gente vai falar bastante disso, uma contracultura. Ele vinha contra o que as pessoas estavam esperando, mas apresentando o evangelho do reino. Se você abrir em Mateus 23, 31, o que o Senhor Jesus diz para esse povo? Olha como parece que o Senhor Jesus complica a situação. Não, em vez de ele querer fazer um discurso político para que as pessoas estejam juntos, vamos com ele, puxa, é isso que nós estamos querendo. Não, olha o que ele diz. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Como assim? Quem é esse líder que vai me salvar? Quem é esse judeu? Quem é essa pessoa que aparece aqui dizendo que vai trazer um novo reino e diz que publicano e meretriz vos precedem no reino de Deus? O que vocês notam no verbo aqui? Que tempo verbal está aqui? Vos precedem. É algo presente, já está acontecendo, eles já estão lá. Eles vos precedem. Não é ainda algo que vai acontecer. Já vos precedem. Percebem? Imagina se essa mensagem para aquele povo, para a elite religiosa, para os políticos judeus da época, fazia algum sentido, se era fácil de entender? Assim, é importante a gente contextualizar que existiam profissionais religiosos. Aí tem um grupinho que a gente gosta muito de falar, que eram os fariseus. Alguém lembra essa foto? Essa foto lembra que passagem das Escrituras, que historinha das Escrituras, que parábola das Escrituras? Alguém me ajuda? Lembra a oração do publicano e do fariseu? Lembra disso? Aonde isso está registrado? Você pode achar esse texto em Lucas. Vou escrever aqui. Em Lucas, você vai achar esse texto em Lucas 18, 9, 14. Qual era a característica? O texto diz assim: 2 homens subiram ao templo. Veja a cultura. Vamos colocar os homens aqui, para a gente ter uma figurinha. Os 2 homens subiram ao templo. Qual o objetivo? Orar. Então, os 2 tinham o mesmo objetivo.
Um fariseu e outro publicano. Lembra quem era o publicano? Era um colega de Mateus aqui. Era, assim, uma pessoa que era a escória da sociedade. Era judeu, estava dentro do templo. Ok? Diferença de pessoas aqui. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais dos homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele deveria estar vendo o publicano e falar assim, nossa, não sou como esse cara. A distância desse cara. Não é? Ele não tinha intenção nenhuma de compartilhar nada com ele. Ao contrário, eu quero distância desse cara. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Puxa, eu sou o cara. Ah, Deus, veja, o senhor olha para mim, puxa, né, como é que eu posso melhorar ainda mais? Não é? Agora, o publicano, próximo talvez, estando em pé, longe, então já mostra, olha a característica, ele sabia quem ele era, ele já sabia que as pessoas não gostavam dele, ele estava colocado de lado. Olha as nuances do texto. Não ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, em vez de eu ser o cara que sou o melhor, que faço tudo direito, que eu sigo as leis, não, eu sou pecador. Aí o Senhor Jesus coloca assim para as pessoas que estavam esperando um líder religioso e político. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Percebe? Quem eram os fariseus? Bom, vamos dar uma chance para eles. Não existiam, não eram todos os fariseus que eram ruins, eles não eram bicho-papão, eles não comiam criancinhas, tá bom? Eles tinham um grande respeito na sociedade, né? Paulo foi discípulo de um grande fariseu. Paulo teve a sua formação com um grande fariseu. Então, vamos tentar, às vezes, pegar leve, porque parece que nas escrituras tem os maus e os bons, e os fariseus integram os maus. Quando a gente quer dar um exemplo, a gente diz fariseu. Então, calma, nem todo mundo era tão mal assim. Mas quem eram os fariseus? Para você pegar o contexto de quem ouvia a mensagem do Senhor Jesus. Os fariseus acreditavam que a religião era seguir leis e tradições. Puxa, eles foram educados assim, eles não tinham outra chance. Então, esses caras aqui entendiam o seguinte, bom, se eu seguir as leis e as tradições que eu fui ensinado, eu estou bem, é isso que Deus espera de mim. De onde eles vinham? Eles vinham de uma classe trabalhadora, eles não eram pessoas que não tinham ocupação, eles trabalhavam, eram pessoas honestas, eram respeitadas dentro do povo. Eles eram nacionalistas, e como nacionalistas, talvez eles tinham algum problema, eles odiavam estrangeiros. Puxa vida, então como é que um servo do Senhor Jesus vai odiar um estrangeiro? Não era para isso que Deus tinha separado o povo, né? Se a gente estudar no Antigo Testamento. Era o contrário, eles pareceriam um exemplo. Não, eles odiavam, discriminavam, tiravam as pessoas de perto. Na época do Senhor Jesus, eles ainda eram moderados politicamente, para você entender o que acontecia até no momento da morte do Senhor Jesus, como tudo aconteceu. Eles eram moderados e eles aceitavam uma política de convivência imposta pelos conquistadores. Então veja que interessante, eles odiavam os estrangeiros, mas politicamente eles davam um jeitinho e se acomodavam às políticas impostas pelos romanos. Sabiam que os fariseus foram os responsáveis por organizar as sinagogas. É um estudo muito legal a gente ver como as sinagogas nasceram. Mas foram eles preocupados em transmitir e arrumar uma forma de educar o povo.
Vocês estão lembrados de que não tinha internet, não tinha livro, não é verdade? Não existia forma das pessoas terem contato com as escrituras. Então, eles promoveram as sinagogas para começar a ter uma forma de ensinar o povo. É um mérito deles a construção das sinagogas. Veja, por causa da conduta moral dos fariseus, eles eram respeitados pelo povo. Note, o povo respeitava os fariseus. Então, a hora que você ia falar mal de um fariseu e apontar, olha onde o Senhor Jesus entrava. Ele entrava de novo contra a cultura desse povo. O povo respeitava os fariseus. E o Senhor Jesus estava mostrando, não é assim que faz, justamente sobre os modelos que as pessoas tinham de religiosidade. Os fariseus conheciam e estudavam a lei. Veja, eles conheciam e estudavam a lei, eles não eram simplesmente pessoas assim que estavam passando, tinham um cargo, não, eles conheciam. E doutrina, o que eles entendiam em termos doutrinários naquela época? Veja, são as pessoas que o Senhor Jesus conversava, discutia. Eles acreditavam na ressurreição, é importante a gente entender isso, eles acreditavam na ressurreição, que Deus interviria e salvaria o povo de Israel. Lembra que eles estavam esperando um Messias, eles estudavam a lei, então eles esperavam um Messias que expulsaria os romanos. A hora que apareceu assim, eu sou o Messias, então vamos lá ver, quem sabe é ele, então, que vai nos salvar. De modo rápido, existiam mais 3 classes aqui de religiosos, que é válido a gente passar aqui, mesmo que rapidamente, para que você entenda o cenário das multidões que seguiam a Jesus, quem estava lá dentro. Existiam os saduceus, um pouco menos famosos nas escrituras, né? E eles tinham como um foco o presente, eles não estavam muito preocupados com o futuro, não. O que vai acontecer? Não. Eles estavam preocupados com o presente, essa era a preocupação deles, e eles tinham uma forma de se adaptar aos interesses liberais e filosóficos. É aquele pessoal que dava o jeitinho, não é bem assim, vamos colocar dessa forma, vamos viver assim, não é desse jeito, tal. Então, veja, eles eram estudiosos, mas eles pensavam diferente que os fariseus. Eles tinham uma outra forma de pensar. Eles eram extremamente políticos, olha, eles ocupavam lugar no conselho do Sinédrio, eles estavam demonstrando preocupação, a preocupação dele era diária com a política e como ser religioso. Eles pregavam a ressurreição, eles negavam, a ressurreição dos mortos. Olha que interessante. Então você tinha um grupo de religiosos ao qual Jesus confrontava, que dizia estudar o Antigo Testamento, as Escrituras, mas negavam ressurreição. Nossa, que difícil era, então, aceitar um Messias que diria que ia morrer, que ia ressurgir, que ia salvar. Entende o contexto onde o Senhor Jesus estava? Eles acreditavam que não havia qualquer, penalidade ou recompensa depois da vida terrena. Ora, se eles não acreditavam na ressurreição, se não tinha vida após a morte, meu negócio é o presente. Vamos viver aqui agora, vamos resolver aqui agora, porque nada espero para o futuro. Essa era outra classe religiosa dominante na época. Mais essênios. Eles entendiam que a verdadeira religião deveria separar os homens da sociedade. Puxa, isso não é tão longe da gente. Lembra na Idade Média, os mosteiros, a ideia de você se separar, sair do mundo, que o mundo está errado, o mundo é pecaminoso, então como eu sou melhor, eu quero buscar minha purificação, eu me aparto do mundo, eu me isolo. Então você tem lá os mosteiros, mais recentemente até os conventos, onde as pessoas então estão isoladas do mundo. Eles tinham a sua própria interpretação das Escrituras. Eles eram contra, olha, novamente, a mistura dos judaísmos com os valores dos gregos. Então eles também não, nós temos que manter puro. Para eu me manter puro, que privilégio de ter nascido judeu, eu não vou me misturar, eu vou literalmente fazer um isolamento social. Né? Eu vou ficar dentro de um mosteiro, de um lugar, e eu não quero contato.
Então, essas pessoas não precisariam ficar em casa nos dias de hoje, elas tinham prazer, ao contrário, elas não queriam relacionamento nenhum fora de casa. Ainda existiam os zelotes. Esse pessoal é legal, né? Se você estudar o período interbíblico, Macabeus, é muito legal você olhar a história e ver que os zelotes, eles eram nacionalistas fanáticos e eles buscavam aí o ativismo. Eles pretendiam até uma revolução armada contra o povo romano, contra o Império Romano. A ideia deles é o seguinte, que nada, vamos lutar, vamos ser livres, eu não tenho que ser escravo de ninguém. Então, eles levavam essa devoção à palavra de Deus, às Escrituras, ao extremo, querendo pegar em espada. E eles entendiam, então, que vai chegar um Messias, que ele vai expulsar os romanos e estabelecer o reino de Israel. Legal? Então, veja, é importante você ter essa visão histórica, entender esse cenário em que o Senhor Jesus estava, para você entender como é que o Senhor Jesus, de uma maneira fantástica, que não tem igual, conseguiu falar para esse grupo de pessoas, todos misturados, e conseguir apresentar o Evangelho do Reino e dizer, eu sou esse Messias. Legal? Estão entendendo o meu objetivo até aqui? Eu preciso contextualizar vocês. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar com uma lente igual, nós precisamos enxergar o texto da mesma forma, para que a gente consiga entender juntos qual é a ética minha e sua no dia a dia, o que se espera da gente como cristão hoje, o que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Uma curiosidade aqui. O Senhor Jesus falava ao menos o hebraico, aramaico e o grego. Os estudos dizem, e eu quero acreditar nisso, em que o Senhor Jesus deve ter falado esse sermão. Olha para você entender, é importante isso. Em aramaico. Aí você fala assim, o que tem a ver eu saber se o Senhor Jesus falou em aramaico? O Senhor Jesus então olhou a multidão e ele queria atingir um determinado público. Não tinha tradução simultânea na época, não é, gente? Não tinha closed capture, não tinha uma forma de fazer isso. Então, ele foi falar na língua do povo que ele queria atingir. Ele poderia falar hebraico? Podia. Ele podia falar grego? Podia. Por que ele falou aramaico? Ele queria atingir os judeus que saíram lá atrás do exílio e misturado na história, povo babilônico, por onde eles passavam, já tinham dificuldade com o hebraico. Alguns não falavam grego, mas o aramaico era ali a língua da época. Ele conseguiria falar, atingir muito mais pessoas falando aramaico. Ora, então você quer dizer que quando o Senhor Jesus, então, deu esse ensino específico, se tivesse um grego passando ali, no meio dessa multidão, e não falasse aramaico, não ia entender? Isso mesmo. Puxa, nunca tinha pensado nisso. Então Jesus tinha um público específico, então ele estava preocupado com alguns e com outros não? Muito interessante. Talvez você não tivesse pensado nisso antes, mas é importante para que a gente entenda os objetivos do Senhor Jesus. Ele poderia falar em grego. Olha o primeiro desafio. Enquanto ele falou em aramaico, pensando em Mateus, Mateus registrou o discurso de aramaico, tomou notas em grego. Então, veja, já aqui já há a presença do Espírito Santo. É um milagre a fidelidade do texto, a fidelidade do ensino do Senhor Jesus, porque ele falou em aramaico e Mateus registrou em grego. Eu não vou fazer essa pergunta para vocês, mas alguém pode estar pensando, mas espera um pouquinho, ele falou agora há pouco que Mateus era para o povo judeu. O povo judeu falava hebraico, mas Mateus registrou em grego? Porque a hora que Mateus foi registrar isso em grego, ele sabia que o registro escrito tinha maior abrangência na língua grega. Talvez, com muito cuidado, a gente possa pensar que seria o inglês hoje. Talvez na América Latina, talvez não, na América Latina com certeza o espanhol.
Agora, quando eu registro algo em português, nos dias de hoje, eu fico limitado a quem conhece a língua portuguesa, em que o público é menor. Se eu registrar em espanhol, a América Latina, parte da Europa, vai entender. Agora, se eu fizer o registro em inglês, posso de uma maneira aqui ousada dizer de que o mundo inteiro hoje conseguiria entender o meu relato. Então, aí já tem o primeiro desafio de Mateus. Então, ele ouvia os ensinos do Senhor Jesus, que eu acredito que na maior parte do tempo era em aramaico, mas ele fazia os registros em grego. É fantástico se a gente for olhar como as escrituras foram feitas. Uma outra característica, para a gente tirar algumas dúvidas que a gente tem sobre esse texto, o Senhor Jesus, ele fez esse discurso, esse sermão. Vocês concordam comigo que o Senhor Jesus não está como está nos relatos hoje? Ele não leu alguma coisa? Eu consigo duvidar que o Senhor Jesus tinha, então, lá um rascunho, alguma coisa escrita, e que ele simplesmente leu alguma coisa. Eu não acredito. Se a gente estudar as Escrituras, estudar o ministério do Senhor Jesus, ele dedicava tempo às multidões. Nós vamos falar bastante de multidões, né? Ele se esforçava e tinha gente, tinha que arrumar espaço, lugar. Então você lembra do milagre, lembra? Dos peixinhos e dos pães. Outras vezes a gente vai ver textos que ele se preocupava com as multidões cansadas. As pessoas não tinham abrigo, não era um cenário de conferência. Vamos fazer uma conferência bíblica, colocar todo mundo sentado, ar-condicionado, coffee break, não é isso? Que é o que a gente tem hoje e reclama, não é para a gente ouvir lá aquela pessoa falando e a gente ainda cutuca falando, não estou gostando, né? O som aqui está um pouquinho grave, nossa, está muito baixo. Não tinham esses confortos. Então, o Senhor Jesus deve ter gasto, há quem diga mais de um dia, há quem diga que foi uma semana. Eu prefiro acreditar que foi um dia em que ele separou um grupo de pessoas, nós vamos ver quem são, e ele passou a ensinar. Então, Mateus fez um registro, um compêndio do que o Senhor Jesus ensinou. Se a gente abrir nossa cabeça de uma maneira ainda mais ampla, quanto que o Senhor Jesus deve ter ensinado, e por soberania do Espírito Santo, a gente não tem o registro. Você imaginou o privilégio de ter ouvido, convivido com o Senhor Jesus no dia a dia, no mais básico da rotina do dia, quanto ele ensinava, quanto ele mostrava, quanto ele devia fazer, às vezes, gestos, quando ele devia balançar a cabeça, né? Muitas gestos de ensino no povo oriental daquela época era por atribuições físicas, não necessariamente só palavras, gestos. Imagina quanto! Então, não dá para entender de que foi assim, Senhor Jesus, dita, e Mateus foi escrevendo. Não consigo entender dessa forma. Então, há um compêndio dos ensinamentos aqui sobre a soberania do Espírito Santo, do que nós tínhamos que reter sobre esses ensinos de Jesus específicos. Bom? Então, para abrir sua cabeça. As pessoas estavam num local, em céu aberto, não tinha garrafinha d'água, não tinha ar-condicionado, não tinha sistema de som. Nós vamos olhar isso, é bem legal, para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas, para você corroborar isso comigo, se o Senhor Jesus tivesse ditado o sermão sem pausas, gente, não demoraria mais que 10 minutos. Vocês realmente conseguem imaginar o Senhor Jesus falou assim, pessoal, pera um minuto. Isso. Ok? Podemos ir. Não é assim a cultura da época, não era assim que a coisa era feita. Então, nota que a audiência, nós vamos olhar a característica da audiência também do Senhor Jesus desse sermão. Tudo isso eu estou reforçando para contextualizar você, para que a gente consiga usar uma lente igual a hora que a gente for conversar a respeito do ensino propriamente dito. É possível, então, que esse sermão tenha durado mais que um dia. Há quem diga que isso foi um retiro até, que as pessoas ficaram juntas por vários dias. Se você disser que esse é um resumo dos ensinamentos, eu não vou brigar com você. É possível, sim, que seja um resumo, um compêndio. Mas quem era o público-alvo? Quem era o público-alvo?
já eram os discípulos do Senhor Jesus. Espera um pouquinho, espera aí, quem que é mesmo discípulo? De quem que nós estamos falando? Nós vamos conversar disso mais à frente. Mas não era qualquer um. Quando o Senhor Jesus separou esse tempo, ele não estava preocupado de fazer um discurso aberto para a grande Jerusalém. Não, era um grupo. Ele pretendia falar para um grupo menor de pessoas que já eram os discípulos. Nós vamos pensar quantos eram esses discípulos. Aí eu vou dar uma dica. Não eram os 12. Se você pensa, não, 12 é 12. Não, não eram os 12. Olha o texto. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nós já olhamos isso, lembra? Sequência da mensagem de João Batista. Ele estava na mesma linha, seguindo o que João Batista fez. Uma outra característica para você entender o cultural. As pessoas que estavam entendendo, vendo as posturas do Senhor Jesus, vendo a comunicação verbal dele, a comunicação corporal dele, né? Não verbal. Conhece essa cena? Muito, talvez você lembre, né? Então aqui a gente pode imaginar, é só um desenho, não acredito que era igualzinho está aqui, mas de Moisés trazendo as tábuas da lei num monte. Puxa, quando você fazia esse tipo de referência, esse tipo de postura, o judeu lembrava, sabia do que estava sendo essa referência. Assim, há quem afirme que o sermão chamado Sermão do Monte é, na verdade, um apanhado dos ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou assim: espera um pouquinho, vamos juntar aqui, vamos ver se vocês estão entendendo tudo isso que eu tenho ensinado para vocês nesse tempo. E não um relato na íntegra de todos os ensinamentos diários do Senhor Jesus. Não dava para registrar, não é, gente? Não tinha como fazer isso. Então, esse aqui é um compêndio, é um apanhado do que o Senhor Jesus teria ensinado. Um outro ponto que é colocado em discussão teria o Senhor Jesus vindo para dificultar ainda mais a lei? Há quem diga que o Senhor Jesus veio para... Não, espera um pouquinho, já é difícil seguir as leis, né? A gente tem aqui os fariseus que tentam, etc., e, puxa, vivem de acordo com a lei. O Senhor Jesus, na hora que a gente for estudar o texto, parece que ele aperta a porca, ele ainda aperta o cinto. Qual é, o Senhor Jesus? Espera um pouquinho, qual é o seu objetivo? Vim aqui apertar, deixar mais difícil, eu já não consigo nem cumprir a lei. Todos esses mandamentos, na época eu tinha mais de 400 mandamentos, tá bom? Esse é um outro estudo. Eu tenho tudo isso, eu não consigo cumprir, e o Senhor aqui vem dar essa mensagem, me ensinar isso aqui, apertando mais o ser. A lei dada por Moisés já era difícil. O Senhor quer apertar mais ainda? Puxa, por que eu estou dizendo isso? Se a gente for olhar o texto de Mateus, a gente vai encontrar pelo menos 5 vezes aqui essa referência. Olha, ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Puxa, aqui a gente tem 2 desafios, hein? O primeiro é assim, parece que o Senhor Jesus realmente está apertando o cerco. Outro ponto interessante, ouvistes o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Quem é esse que tem mais autoridade do que Moisés disse, do que os profetas disseram, ou do que os fariseus e os religiosos da época dizem? Já pensou nisso? Você está lá sentado, você é contemporâneo daqueles discípulos, e você está ouvindo isso? Fácil de aceitar? Era o que você ia querer ouvir? Então, lembra do que foi dito? Eu, porém, vos digo. Entenda, é importante a gente ver o contexto do que está acontecendo na época. Cenário. Vamos imaginar nós lá sentados. Nós somos uma das pessoas que tinham essa oportunidade. Olha, alguns pensam que foi dessa forma, né? Então, o Senhor Jesus, as pessoas sentaram próximas, o Senhor Jesus subiu ao monte, há quem diga que era mais fresco, brisa.
tá bom? Um pouquinho mais para cima, né? É menos calor. E o Senhor Jesus, sentado, então, de uma maneira tranquila, conseguia falar e todo mundo ouvia dessa forma, né? Puxa, eu não consigo acreditar. Veja, os ensinos do Senhor Jesus eram para aqueles que creram nele. Então, aqui já tem uma primeira pista. Para quem eram esses ensinos que nós vamos ver? Para quem o Senhor Jesus fez esse sermão? Para qualquer um? Não. Para aqueles que crerão. Então, ele já estava lidando com um povo que já acreditou nele como Messias. Pois, se as pessoas não acreditavam, esse sermão não fazia nenhum sentido. Não fazia sentido para os demais. Lembra a sociedade, o que eles estavam esperando? Então, quem não cria no Senhor Jesus, o que ele ia ensinar não fazia nenhum sentido. Há quem brinque que o Senhor Jesus aqui fez um resumo do manual do fabricante. Né? Espera um pouquinho. Então, assim, gente, eu vou dar as dicas básicas aqui, ó, de como é que você age para você se dar bem aqui no reino de Deus. Né? Há quem entenda que esse texto, essa porção de texto é dessa forma. As palavras do Senhor Jesus, isso é muito importante, elas buscavam e buscam uma atitude interna das pessoas, em contrapartida, elas então refletiriam externamente. Poxa, o que a gente está pensando aqui? A gente já deu o exemplo do fariseu e do publicano, lembra? Então, o fariseu tinha uma atitude externa. E ele entendendo que se ele fizesse algo externo, mudaria internamente. Não, a ideia é mude internamente e você vai refletir externamente as suas atitudes. Um outro ponto só, que é muito importante a gente entender, é que o Senhor Jesus mostrou na prática o que era o amor. Espera um pouquinho, amor, o Senhor Jesus falando de amor, é o contexto que o povo judeu tinha de amor. Acho que eu deixei uma figura aqui, não era essa aqui, tá? Não era nada disso que a gente pensa de amor hoje, trata amor dessa forma na nossa cultura. Tinha nada a ver com um gesto desse, com essa coisa muito melosa, ai, meu amor, meu amor. Não, os gestos de amor eram gestos práticos em relação ao outro, era assim que demonstrava o amor. E isso está incluso no sermão que ele fez. Mas essas pessoas entendiam. Então, talvez você que pensa que amor é isso, você tenha dificuldade de entender os ensinamentos do Senhor quando a gente desceu no texto e for olhar o texto. E como a gente tem que agir com amor na sociedade que a gente vivia. Então, não tem, na sociedade judaica, não tinha assim, tá, um amor como um romance, uma paixão. Não era essa forma com que o público dele entendia o amor. O sermão ainda mostra o perfil das pessoas que pertencem ao reino. Não é o que você tem que fazer para pertencer. Não. Você, então, que já pertence, olha qual é o seu perfil. Gente, isso é muito importante você ter isso em mente. Se você está aí na frente do computador, embaixo do cobertor, presta atenção. Não é o que eu tenho que fazer para ser. É porque eu sou o que eu faço. Notou a diferença? Então, quando aqueles que imaginavam, então, pera um pouquinho, o Senhor Jesus está apertando aqui o cerco, está apertando aqui as leis, me dando mais leis. Não, vocês já são. Então, veja a característica de vocês. Isso é muito importante quando a gente seguir à frente. Alguma dúvida até aí, gente? Algum comentário que alguém queira fazer? Ok, vou entender que o silêncio aqui não tem dúvida. Me interrompam, por favor. Indo agora objetivamente para o cenário, né? Então, a gente vai começar a ver os primeiros registros desse sermão em Mateus 5, versículo 1 e 2. Olha o que estava acontecendo. É importante a gente ler antes, tá bom? A gente entender o que estava acontecendo antes. Porque a gente, quando aterriza aqui no capítulo 5, nós vamos ver algo que está acontecendo no presente. Então, vendo o Senhor Jesus, as multidões,
subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se deles os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, note, havia multidões, o Senhor Jesus viu essas multidões, teve uma ação do Senhor Jesus aqui, e ele decidiu subir ao monte. Foi algo pensado, não foi sem querer, eu estou passando, não, eu vou lá. Como se assentasse. Nós vamos olhar bem por que está registrado aqui, por que Mateus colocou como se assentasse, por que ele fez questão de colocar isso aqui, e aproximaram-se dele, do Senhor Jesus, os seus discípulos. Então não eram qualquer pessoa, as multidões que estavam ali eram multidões de discípulos. Eu acredito que se a gente fosse ter uma foto, um desenho, era alguma coisa parecida com isso, gente. Era muita gente. Veja a organização, separados, de longe. Que disciplina dessas pessoas, não é? Como é diferente da nossa cultura, não é mesmo? Vou dar um exemplo. Você acha que era possível conversar? Não. Se alguém já cochichasse ou conversasse, já não ia conseguir ouvir o que a pessoa lá de longe estava dizendo. Há quem diga que o Senhor Jesus também subiu ao monte para ele usar a acústica. O Senhor Jesus era fantástico, lembra? Ele era perfeito. Então, espera um pouquinho, ele foi usar a acústica do ambiente para conseguir atingir as pessoas. Num plano ele teria dificuldade, mas se ele subisse, ele conseguiria conversar. Há quem diga que o Senhor Jesus subiu e depois inverteu, ficou embaixo e ele falava para cima, para que as ondas sonoras subissem e atingissem as pessoas. E era muita gente. Então, diferente da gente que não consegue, num ambiente de ar-condicionado, tudo bonitinho, não é verdade? Prestar atenção em alguma coisa, essas pessoas não podiam perder nada. Eu imagino que elas ficavam compenetradas, assim, peraí, silêncio, peraí, deixa eu ver o que é. E não tinham de registrar, era a memória. Então, há quem diga que havia um exercício entre as famílias de, no caminho, falando, o que ele falou? O que você entendeu desse pedaço? O que você disse disso? Elas discutiam o que tinha sido dito para fixar o conceito. Eles não tinham como registrar isso em papel, gente. É muito importante a gente ter toda essa noção do cenário, para a gente dar valor e ver a forma com que o Senhor Jesus trabalhava. Mas vamos olhar aqui de maneira objetiva. Então, vendo o Senhor Jesus as multidões, por que multidões? Né? O Senhor Jesus, muitas vezes durante o ministério, muitas vezes mostrou compaixão das multidões, pelas multidões. E nessas multidões, ele apresentava as boas novas. E fazia questão de mostrar o arrependimento, né? Firmar o arrependimento mostrado por João Batista. Ele não contradizia os ensinos de João Batista. Mas agora vamos pensar no Senhor Jesus e multidão. Aqui a ideia de multidão. O que era a multidão para aquela época? Naquele desenho que a gente viu de todo o Império Romano, talvez você tenha observado ali, todo o mundo daquela época se estima que tinham 50 milhões de pessoas. Puxa, parecido com o mundo de hoje, parecido com o nosso país, 50 milhões é pouco, não é verdade? Então, o conceito que eles tinham de multidões também era um conjunto grande de pessoas, mas talvez o seu conceito de multidão seja muito maior do que o conceito de multidão daquelas pessoas. Lembra o tamanho da cidade de Jerusalém? Lembra que era possível você atravessar a cidade? Então, a cabeça daquelas pessoas era diferente. Então, quando Mateus escreveu, vendo o Senhor Jesus as multidões, o que Mateus entendia como multidão? Então, era um grupo grande de pessoas, mas também não era uma coisa assim infindável ou incontável. A palavra multidão, usada por Mateus, então o que Mateus enxergava como multidão? Era um grupo de homens, normalmente eram homens que eram contados naquela época, a gente sabe que a cultura daquela época era assim, e essa multidão ela podia estar parada, pressionada, ou eles podiam estar circulando, tá? Então, você via um movimento de pessoas, isso era a palavra que Mateus usou. Agora, olha a visão do Senhor Jesus para a multidão. Outro texto de Mateus. Vendo ele as multidões, então, quando o Senhor Jesus olhava o povo, olhava as pessoas, normalmente o sentimento do Senhor Jesus era de compaixão, compadeceu-se dela. Por quê? Porque estavam
aflitas e exaustas. O Senhor Jesus, ele tinha, então, empatia com as pessoas que estavam próximo deles. Olha o exemplo aqui, como ovelhas que não têm pastor. Por que Mateus usa o exemplo de ovelha? Na época, era claro, as pessoas sabiam o ofício de um pastor. Então, quando Mateus diz assim, como ovelhas que não têm pastor, quando o Senhor Jesus usa exemplo de ovelha, de agricultura, de práticas manuais da época, as pessoas entendiam. Então, você, como discípulo, você tem a obrigação de contextualizar o que você vai ensinar com que as pessoas vão entender. As suas palavras têm que ser fáceis de serem entendidas. Está aqui o exemplo que eu disse lá para trás. Desembarcando, outro exemplo, desembarcando o Senhor Jesus, de novo, o Senhor Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, e ele fazia algo pela multidão, curou os seus enfermos. Puxa, se a gente for estudar a cura do Senhor Jesus, é fantástico como ele curava, quantos ele curou. Eu fico pasmo de ver, eu gostaria de estar lá, né, de poder ver o que o Senhor Jesus fazia. Mais uma vez, veja, chamando os seus discípulos, diz: tenho compaixão dessa gente. Ele se identificava com ela. Veja, eles não têm o que comer. Ele estava preocupado com o povo. Ele estava preocupado não só com a necessidade espiritual, ele se preocupava com a necessidade física das pessoas. E mais, não há indício de que essa multidão era só de elite, era só um grupinho, não, era misturado, tinham gente de todo tipo que estavam seguindo ao Senhor Jesus. Então ele tinha que ser empático a todas as pessoas, todas as suas necessidades. Então, não há indícios de que essa multidão que seguia o Senhor Jesus era uma sociedade de elite ou intelectual. Então, o Senhor Jesus tem que falar de uma forma de que o intelectual entendesse e o mais humilde entendesse, e de uma forma que as pessoas memorizassem os seus ensinos. Então, essas pessoas tinham como característica algo muito legal. Elas tinham um objetivo comum entre elas que as uniam. O que era? O próprio Senhor Jesus e a mensagem que ele estava trazendo. Então, discípulos são diferentes. Hoje, a igreja que nasceu do Senhor Jesus é diferente. Nós temos pessoas diferentes no nosso meio. Nós não podemos nos atrever a separar pessoas, ter grupos, imaginar de que não vou lidar com essa gente. Não é assim que a gente fala, esse grupo eu não gosto. O Senhor Jesus não tinha essa característica no grupo de discípulos dele. O fato de ele subir ao monte, o Senhor Jesus estava tentando escapar de um grupo todo que estavam seguindo. Você talvez já tenha visto multidões, né, seguindo pessoas. É extremamente desconfortável. Se você já viu aí os chamados famosos, não tem liberdade para ir em lugar nenhum, não tem momento de privacidade. O Senhor Jesus era humano, ele precisava descansar, dormir, comer. Ele precisava ir ao banheiro. E as multidões o cercando o tempo todo, ele não tinha espaço, ele precisava descansar. Então, eu imagino que ele falou assim, deixa eu sair um pouco daqui dessa multidão, eu preciso descansar, porque o Senhor Jesus estava percorrendo toda a Galileia, ensinando por todos os lugares. E quanto mais ele ensinava, mais a multidão aumentava. O Senhor Jesus curava. Tinha muita gente que estava atrás do Senhor Jesus puramente por um benefício momentâneo, não é das cura ou das soluções do problema. Se a gente estudar o Evangelho, os Evangelhos, nós vamos ver que isso acontecia muito. Tinham pessoas que iam lá e queriam ser curadas. E o Senhor Jesus curava. Então, imagina quanta gente seguia esse curandeiro da época. As pessoas não estavam interessadas na mensagem, mas quero seguir esse cara para ver se eu consigo uma atenção dele para ele curar a mim ou algum parente. Então, para a gente citar alguns pontos rápidos, porque na aula que vem nós vamos entrar exatamente no sermão, nós vamos olhar características. Então, rapidinho. O Senhor Jesus não discriminava pessoas. O Senhor Jesus não chamou ou convocou essa multidão. As multidões é o que seguiam. Então, ele não fazia anúncio da live. Não é isso que a gente vê hoje? Assiste lá minha live, eu vou fazer um negócio. Ele não. As pessoas vinham ao encontro dele. Não havia necessidade de propaganda.
para que as pessoas fossem ouvi-lo. O Senhor Jesus, quando ele falou esse sermão, quando ele proferiu esse sermão, ele estava tentando fugir das multidões, para investir um tempo naqueles que já acreditavam na sua mensagem. Então, não é algo de evangelismo que ele estava fazendo no Sermão do Monte. Não. Nós vamos conversar disso, olha que interessante. Então, ele não estava evangelizando, ele não estava naquele momento pregando a salvação nele próprio, não. Ele estava falando para as pessoas que já tinham aceitado. Eu não vou gastar tempo com isso. Se era uma montanha, se era um platô, há discussões grandes nisso aqui, tá bom? Um dia a gente pode parar e olhar isso daqui, é até interessante, mas não vem ao caso. O Senhor Jesus foi para algum lugar. Por que eu estou falando isso? Se você ler o texto de Lucas, você vai ver que o Senhor Jesus foi, então, desceu de um monte. Não vamos discutir isso aqui agora, mas vale se você tiver essa curiosidade. O Senhor Jesus queria gastar um tempo especial para ensinar. Ele investia tempo no ensino. Quanto você investe tempo em ensinar a alguém? No Antigo Testamento, montanhas eram particularmente mencionadas pelos profetas. Isso falação do monte, isso. O público que o Senhor Jesus iria conversar entendia, via sinais do ato que o Senhor Jesus estava fazendo, né? E era uma tradição apontada aqui, nesse paralelo que Mateus fez, ter uma tradição entre os ensinos de Jesus e de Moisés. Se você estudar os evangelhos, você vai ver que muitas vezes falava que eles comparavam. Peraí, você quer ser maior que Moisés e os profetas? O que você está ensinando? Os seus discípulos agem diferente? Então, o Senhor Jesus fazia isso de modo consciente. E, de propósito, eu novamente aqui mostro para vocês, eu imagino que as pessoas, quando virem o Senhor Jesus ensinando, elas vinham no coração delas, vinham na mente delas a imagem de um profeta falando ao povo. Por que se assentar? Porque na época, diferente de hoje, em que a gente fica em pé, normalmente, né, os pastores nas igrejas estão em pé e nós estamos sentados, era diferente culturalmente. Quem tinha autoridade sentava e os demais ficavam em pé. Olha que interessante. Então, quem ensinava sentado tinha uma posição de autoridade. E não como é hoje. Hoje está invertido disso. Um outro ponto bem rápido é, como eu coloquei aqui, uma ilustração. É como hoje a gente fala assim, esse professor tem a cadeira da matéria. Né? Então, dá a ideia de você sentado, um juiz, alguém de autoridade que vai sentar para falar com autoridade. Por isso, quando ele ensinava de forma formal, ele sentava. Não foi por acaso. Um outro ponto legal, bem rápido, gente, não tinha microfone, não é verdade, naquela época. Então, assim, você imagina o nível de atenção que o público tinha que ter e o silêncio, o respeito cultural que tinha naquela época para a gente conseguir, ou para a gente não, para eles conseguirem ouvir, não é verdade? Imagina como era a cena, não é como hoje. E eles tinham que exercitar a memória, não tinha como registrar, então eles tinham que estar atentos a tudo que era dito. Era muito diferente a cultura da época. Então era esse povo, eram essas pessoas que estavam ouvindo o ensino e valorizavam o ensino de alguém que estavam sentados. Os discípulos se aproximaram bem rápido. Discípulo aqui eram pessoas que já tinham entendido a mensagem do Senhor Jesus. Não estamos pensando nos 12, tá bom? Nesse momento. Depois a gente pode olhar isso com calma, se alguém tiver dúvida, pergunte, mas não eram os 12. Nós estamos falando de uma multidão de discípulos. Então eram pessoas que já haviam aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Ele passou a ensiná-los. A ideia aqui é um ensino formal. E quando o Senhor Jesus tomou a postura de estar sentado, isso mostrava uma maneira de falar solene e de grande importância. Ok? Então, o Senhor Jesus chamava a atenção para dois aspectos. Um aspecto, as pessoas tinham que ter discernimento daqueles que estavam, daquilo que devia ser instituído. E ainda,
era pressuposto pelo professor. Então, o professor, na época, para vocês entenderem, o instrutor, na época, as pessoas que ensinavam, eles davam dicas práticas do que tinha que ser feito. Eles não eram teóricos, como muitos de nós somos hoje. Eles davam muito valor à prática, porque era o cotidiano deles. Eles não tinham academias, universidades, escolas, do jeito que nós imaginamos, para ver um monte de coisa teórica, né? Como alguns alunos falam assim, para que eu vou usar tudo isso que eu estou aprendendo, né? Muita gente que passou pelo vestibular pode ter dito essa frase algum dia. Foi um discurso de um rei falando para os seus súditos de um reino. Lembra? Eles estavam esperando um rei que viria libertar. E o Senhor Jesus, então, toma essa postura e fala para seus súditos. Olha o final do sermão. Nós não entramos nem no sermão propriamente dito, mas eu desafio você, essa semana, a estudar o final do sermão. Quando o Senhor Jesus terminou o sermão, o que aconteceu? As pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina. Eu fico imaginando assim, nossa, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Nossa, fulano, você está vendo isso? É isso mesmo que ele... Nunca vi ninguém falar um negócio deles, elas estavam maravilhadas com os ensinos. Então, ao final do tempo que a gente for gastar disso, eu espero que você também termine maravilhado com os ensinos. E a hora que esse sermão terminou, não foram todos para os seus carros, com ar-condicionado, tudo bonitinho, pegando transporte público, vou embora para minha casa, longe, não. Eles continuaram a seguir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Então, ele lembra que ele queria escapar das multidões, ele queria dar um tempo, não conseguiu. As multidões, eu quero mais, eu quero mais. Imagina que ele passou, não foram 10 minutos, não foram 40 minutos, não foi uma hora. Provavelmente um dia, e como eu disse, mais de um dia, talvez, se o Jesus estivesse ensinando, e as pessoas não estavam assim, acabou o sermão? Ele normalmente prega em 40 minutos, né? Deve estar acabando, aguenta aí, não vai no banheiro agora, não, porque já deve terminar. Hoje ele está passando assim, não. As pessoas tinham fome do que o Senhor Jesus falava. Você imagina quão fantástico era o Senhor Jesus falando. Quanto mais eu estudo esse texto, mais vontade eu teria de estar sentado ali, essa oportunidade de ouvir os ensinos do próprio Senhor Jesus. Que fantástico foi esse sermão que nós vamos passar a estudar juntos. Então, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. E a doutrina que ele ensinava, os ensinos, gente, eram práticos, tá bom? A ideia de doutrina aqui era algo prático, não era algo que as pessoas falavam assim, tá bom, que legal. Ele falou, e agora o que eu faço com isso? Entra dentro do carro, lá na volta, quando a gente sai da igreja, sai de algum lugar, muito boa a palestra, agora que eu faço isso? Nada, não vamos esperar domingo que vem, na verdade, vamos ver o que é que vem domingo que vem. Então, acabou, eu gastei esse tempo ali, deixa eu ver o que vai acontecer para frente. Não, eram ensinos práticos. E o público que o Senhor Jesus estava falando, ele tinha um processo de aprendizagem para adultos. Então, o Senhor Jesus tinha andragogia, ele conseguia falar com adultos, e um método que os adultos da época aprendiam. Então, quando você for ensinar, que é o que esperam de você, você precisa aprender a ensinar. Como é que as pessoas aprendem? Para a gente terminar, o Senhor Jesus tinha a quem diga que o Senhor Jesus podia estar sendo, então, aqui, presunçoso, porque ele estava falando realmente como era Deus. Está realmente falando por Deus? É possível que uma pessoa possa falar dessa forma com quem está falando por Deus? Há um texto aqui que está fora do contexto, mas que reflete os ensinamentos de Jesus, como eram práticos e como ele ensinava com autoridade. Veja aqui, esse texto. E voltaram, pois, os guardas das presenças dos principais sacerdotes e fariseus. Lembra quem eram os fariseus? A gente já deu um contexto breve. E disseram, jamais alguém falou como este homem. Eles não tinham visto uma pessoa falar como o Senhor Jesus falava. Jamais tinham visto.
E olha, tinha muito ensino daquela época, tinha muita gente falando daquela, tinha muito sacerdote, tinha muito ensino, até externo de outras culturas. E existiam outras, entre aspas, religiões da época. E eles estavam dizendo, não, eu nunca vi ninguém falar dessa forma. Então, esse tempo que nós vamos gastar junto, vendo qual é a ética nossa dentro do reino de Deus, era de espanto para aquelas pessoas daquela época, e para você, talvez, ou para mim, é mais um texto aqui das Escrituras, né? Vamos ler aqui, vamos lá, passa rapidinho aí. Não, as pessoas estavam maravilhadas, como o Senhor Jesus falava. Há um comparativo aqui também que o Senhor Jesus não falava como os escribas. Puxa, se você lembrar, os escribas eram quem escreviam, e ele, por tanto copiar e escrever, eles decoravam as escrituras da época. Então, o Senhor Jesus, nem como os escribas, o Senhor Jesus tinha o Antigo Testamento decor, ele estudou, a gente viu exemplos que ele foi discutir com os sábios no templo. O Senhor Jesus era comparado aos escribas e tinha mais sabedoria do que os próprios escribas. Então, para a gente terminar, eu queria fechar da seguinte forma. Meu desafio para você no tempo que nós vamos passar junto é que nós sigamos o exemplo do Senhor Jesus. Então, nós precisamos seguir o exemplo. Nós temos que fazer igual, ser como. Vivamos de acordo com as palavras em que nós ensinamos. Lembra? Mudança interna reflete externo. E não eu fazer algo para que eu pareça que meu interior é bom. Não. Nós, você e eu, precisamos ter um desejo de conquistar o mundo para o Senhor Jesus. Nós temos que ampliar o reino do nosso rei. O que você e eu estamos fazendo durante 24 horas do nosso dia para cumprir o mandamento que ele nos deixou e ampliar o reino? Ele não é um reino que quer isolamento social. Ele não quer que as pessoas não venham para esse reino. Não, ao contrário. O reino está aberto. Venham. O que eu e você estamos fazendo para esse anúncio de um reino que está aberto e não de um reino que está fechado, que está separando pessoas ou que precisa de um visto? O que eu e você estamos fazendo para anunciar esse reino para o mundo? Você tem esse desejo de conquistar o mundo para o Senhor Jesus? Então eu vou deixar aqui 4 palavrinhas diferentes para mexer com vocês, que são as seguintes. Primeiro, você, então, como súdito, você tem que ter uma ação que é o SSDP. SSDP. Puxa, eu decoro as coisas assim, espero que seja fácil para você. Primeiro, a ideia de uma subscrição. Então, você tem um compromisso com a verdade que você transmite. Então, você assina embaixo dos ensinamentos do nosso rei, do nosso Senhor. Então, você tem um compromisso de subscrição. Eu me subscrevo, eu assino embaixo. 2, proscrição. Você trabalhar para banir o falso ensino. O quanto você estuda as Escrituras, o quanto você se dedica para aprender, para que você seja um instrumento do rei, para banir as falsas escrituras. Eu vou brincar aqui. Banir o fake news quanto ao Evangelho. Você tem capacidade, você estuda o suficiente, você está capaz de destruir fake news do Evangelho. Essa é uma atitude de proscrição. Aí de descrição. Mostrar ao mundo como realmente é esse reino. Você consegue fazer isso? Você tem as suas armas, você tem a sua estratégia, o seu plano para mostrar para o mundo o que as pessoas olham para você e percebem algo diferente. Pergunta assim, não é como alguém estrangeiro que está aqui no nosso país e você vê ela agindo, você vê ela comendo, às vezes não precisa nem falar, você vê uma roupa, você vê uma atitude, alguma coisa que você fala assim, você não é daqui, né? De onde você é? Você já deve ter feito isso. As pessoas fazem isso com você durante a semana? Quantas pessoas perguntaram para você essa semana, peraí, por que você é assim? De onde você é? Então, como é que você reflete o reino ao qual você pertence? E, por último, uma atitude de prescrição. Muito parecido com o que o médico faz com a gente, né? Ele prescreve uma receita, ele prescreve procedimentos, ele prescreve um tratamento,
Então, ele nos orienta de como agir para que a gente fique melhor. Se você pensar isso no médico, o quanto você está prescrevendo atitudes, ensinos e mudanças para as pessoas ao seu redor, pensando primeiramente, talvez, na mudança espiritual dessa pessoa. Ou se ela já é seu irmão em Cristo, quais vitaminas você prescreve para ela durante a semana, para que essa pessoa esteja melhor, então, porque você esteve em contato com ela. Para a gente terminar, nas epístolas, você vai notar que sempre tem um verbo no indicativo e outro no imperativo. Puxa, ela está puxando português essa hora. Pois é. O indicativo mostra algo que está acontecendo e o imperativo dá uma ordem, normalmente uma mudança, que é o que o médico faz para a gente. Né? Ele mostra o que está acontecendo e depois ele diga: você vai tomar, você não vai comer, você tem que fazer. Então, são 4 atitudes que eu queria desafiar você, que é subscrição, proscrição, descrição e prescrição, para que você, no dia a dia, como um servo desse reino, como um discípulo desse Senhor, você possa trazer, então, uma mudança por onde você passar. E ela é contracultural, como era do Senhor Jesus.